Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Leci Setúbal e Paulo Renato, para o estudo do Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, estamos de volta, Leci Setúbal e eu, para os comentários do estudo do Livro dos Médiuns, no capítulo 14. Desta feita, nós daremos continuidade ao item 176 e hoje, especificamente, estamos no item 5 no subitem, o parágrafo 5º desse item 176, ainda sobre médiuns curadores. E o programa, naturalmente, é a Luz na Penumbra. Espero que todos nós aprendamos uns com os outros. E nós havíamos conversado antes do programa, que seria interessante se pudesse de alguma forma ter participação do público, mas isso por hora não é possível. Mas eu acredito que, se for de interesse do público, de alguém, de um dos ouvintes, acredito que não há empecilho nenhum em mandar perguntas ao programa, endereçadas a Leci e a mim, que estamos agora à frente desse programa Luz na Penumbra, Livro dos Médiuns. Nós vamos fazer um pequeno retrospecto do item anterior, em que nós lemos e fizemos alguns comentários. Repito, o capítulo 14, segunda parte do Livro dos Médiuns, item 176, que fala sobre médiuns curadores. E nós vamos fazer esse retrospecto no item 3 e 4, os anteriores ao de hoje. Kardec havia perguntado o seguinte: há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. É interessante isso daqui, como sempre, porque muitas vezes nós condicionamos a existência de determinada faculdade a uma determinada crença, a uma determinada religião, uma determinada filosofia. Nós, tanto nos dias de ontem como nos dias de hoje, nós acreditamos que determinados fatos só podem se dar no âmbito do nosso círculo ou ciclo religioso, e tudo que se dê fora desse círculo religioso, a gente tende a lançar anátema, a criticar, dizer que não é verdade. Os judeus agiram assim com os apóstolos, com os seguidores de Jesus. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, sofreu muito por causa desses preconceitos. Jesus Cristo foi chamado também de blasfemo, de endemoniado, de caluniador e tudo mais, porque os seus ensinos não se ajustavam aos ensinos do farisaísmo da época. Então, muitas vezes a gente costuma restringir as possibilidades, no caso aqui mediúnica, que são gerais, do ser humano, costumamos restringir ao nosso círculo religioso, e tudo que venha fora desse círculo religioso, a gente olha com desconfiança. Então Kardec diz, então, os espíritos responderam a Allan Kardec: pensas então que os espíritos só atuam nos que creem nele? Se assim fosse, nem Deus auxiliaria a nós, porque boa parte da humanidade não acredita em Deus, especialmente na esfera científica. Muitos não são cristãos na humanidade. Milhões de pessoas não são cristãos. Quer dizer, Jesus Cristo não vai auxiliar essas pessoas porque elas não creem nele. Isso. Não é isso, Leci? Com certeza, muitos de nós que hoje somos médiuns nas casas espíritas, ao chegarmos na casa espírita não tínhamos religião nenhuma.
não tínhamos conhecimento nenhum de nenhuma outra doutrina, nem da católica, nem da evangélica, de nenhuma outra doutrina. E nem por isso deixávamos de ser médiuns. Fomos muitas vezes buscar na doutrina espírita o entendimento do que sentíamos. Então, a doutrina espírita não segrega, né? Não segrega apenas para ela, o poder da mediunidade. A mediunidade é para todos. Né? E nós encontramos médiuns em todas as religiões e encontramos médiuns que não têm religião alguma. A religião, na verdade, é onde nós podemos encontrar o nosso equilíbrio. Agora, não é ela que define se vamos ser médiuns ou deixar de ser médiuns. Justamente. É interessante que na própria chamada angiologia católica, no estudo dos santos, nós temos lá muitos chamados santos com essa possibilidade mediúnica. Isso. O próprio Paulo de Tarso faz alguns relatos a esse respeito. Nós temos no Antigo Testamento, no chamado Antigo Testamento, temos lá Saul invocando a presença de Samuel, que já havia morto. Então nós vimos os chamados grandes profetas se comunicando com o que se registrou nos livros sendo Deus, mas a gente sabe hoje com a doutrina espírita que não era Deus, eram espíritos superiores na sua maioria, dando instruções àqueles homens para que eles repassassem a humanidade daquela época e a humanidade futura. A história está repleta disso, né? O próprio Isaías, o chamado grande profeta Isaías, ele falou de Jesus há mais de 800 anos, se eu não me engano, antes da vinda do Cristo. Ele falou daquele Messias que viria, que se assemelharia a um cordeiro, né, que seria tosquiado, que não abriria sua boca para reclamar. Então nós temos Daniel também, né, do Egito, né, que na verdade ele fora levado como prisioneiro por Nabucodonosor, quando Nabucodonosor invadiu a Judéia, saqueou, digamos, o templo de Jerusalém. Então Daniel foi um grande profeta também, grande interpretador de sonhos. Antes de fazer as interpretações dos sonhos, ele ficava uma semana em jejum. E, naturalmente não devia ser só jejum de comida, devia ser jejum de pensamentos também. Comportamento. Então, quer dizer, se a nossa, entre aspas, salvação ou a assistência dos espíritos bons em relação a nós estivesse condicionada à nossa crença nele, raríssimas pessoas seriam atendidas. Exatamente. E a nossa história provavelmente não teria tantos casos, né? Porque mesmo aqueles que creem no momento, no segundo adiante estão descrendo. Então, não seria justo exigir de quem não conseguiu crer uma crença para auxiliá-lo. Quer dizer, eu não vou exigir de uma criança aquilo que ela não pode me dar dentro da sua condição infantil. Eu vou exigir dela aquilo que ela pôde compreender dentro do que eu oferecer. Então, até pensando na justiça de Deus, na sua misericórdia, não seria justo eu, por exemplo, ser lançado no fogo do inferno porque não conseguia acreditar em Deus, e acreditar em Jesus, nos santos, ou seja lá o que seja. Então, isso aqui é um ponto realmente interessante para a gente guardar. Mas ele diz que aqueles que creem poderiam fazer coisas, produzir, digamos, fenômenos que a pessoa leiga consideraria milagre. Porque milagre tem esse sentido de derrogação das leis de Deus. É Deus alterando as suas leis para atender a determinado momento da criatura. E, em geral, coisas que nós não conseguimos entender, né? Nós, seres humanos, delegamos ao milagre situações que nós não temos explicação. Pelo menos nós não temos essa explicação. Muitas situações que nós dizemos que é milagre, nós temos dentro da doutrina espírita a explicação científica, filosófica, que nos dá as respostas para aquele não entendimento nosso, aquele pensamento ignorante, no sentido do não conhecimento. Né? Então, nós podemos
e de uma certa forma, entender que nós temos esse dom, por exemplo, nós podemos ter o dom da mediunidade e não sermos religiosos, por exemplo. Então a gente encontra muito nos locais de trabalho, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, pessoas, amigos que têm esse dom, porém não sequer conhece, nem sabe o que está acontecendo com elas, não é mesmo? Então é bem interessante a gente avaliar isso e ter em mente bem nítido que a mediunidade não está necessariamente ligada a uma religião específica. Justamente, a gente está batendo nesse ponto justamente para desvincular a mediunidade da religião. Embora com a mediunidade, Kardec, falávamos isso em outro programa, com a mediunidade é que Kardec pôde sondar o mundo espiritual. Assim como com o desenvolvimento dos instrumentos de ótica, a luneta, né, os instrumentos, telescópios de grande alcance, né, o cientista pôde sondar aquilo que estava invisível aos seus olhos. Então, a mediunidade, repetimos, não é mais do que um instrumento neutro de sondagem do mundo espiritual. Ela não é dada, né, as pessoas às vezes podem questionar isso, como é que o fulano de tal é médium se ele é tão ruim? Então a mediunidade não é dada à pessoa pelo seu valor moral. É um instrumento de trabalho, é uma ferramenta de trabalho, que a pessoa pode usar para o bem, e deve usar para o bem, ou usar para o mal. Se usa para o mal, vai responder pelo mau uso que deu ao instrumento, que deveria ser usado para o seu progresso espiritual. Então ele fala aqui no item 5 no parágrafo 5, vou chamar parágrafo 5 desse item 176. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato. Seu emprego dos passes magnéticos? Ele faz essa pergunta. Vou repetir. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato sem o emprego dos passes magnéticos? Eu acho que tu tem até uma experiência de família, né? Não sei se você já falou isso anteriormente. Eu já falei aqui. Mas os ouvintes mudaram, a maioria deles. Né? Então, quem já ouviu vai ouvir de novo para aguardar, e quem não ouviu vai ser cientificado dessa informação. Eu acredito que talvez eu já tenha falado, mas eu acho que sempre vem acrescentar, né? Como eu falei em outra situação, em outra reunião do programa, a minha tia, que era uma médium curadora, né, e também trabalhava com receituário, ela tinha esse dom também, de uma forma bem tranquila, né, que muitas vezes passava despercebido a própria família. E com o tempo a gente foi vendo que isso acontecia com mais frequência. Uma das vezes, o meu irmão, que estava com um problema de estômago, estava se sentindo mal, com dor de estômago, encontrou com ela no meio da rua, e ela perguntou a ele: como é que você tá? E fez aquele carinho, né, de tia, abraçou, justamente passou a mão sobre a região do estômago, né? E ele continuou conversando com ela, e disse que estava melhorando, mas que ainda estava se sentindo mal e tudo. Quando ele chegou em casa, tipo assim, 5 minutos, né? Ele chegou em casa e falou para minha mãe: mãe, eu não tô sentindo mais a dor de estômago. Porque a minha tia, encontrei com a tia Dejinha, que era o nome da minha tia, encontrei com a minha tia e ela passou a mão no meu estômago, e agora que eu percebi que a minha dor passou. E não voltou mais, não retornou mais a dor. Então, esse é um dos exemplos. E esse é um dos muitos casos que aconteceu na família. Eu também, quando era criança, tive um problema de muita tosse, né, como toda criança tem, né? E era dia de culto, porque tinha um dia do culto no lar, na casa dessa minha tia.
e que muitas vezes, nem sempre, o irmão Cruz, como eu já havia falado, que é o guia espiritual dela, que vinha e fazia o receituário para as pessoas que pediam, eu cheguei com muita tosse e ela começou a reunião. Antes de começar a reunião, ela começou a tossir. Tossia e não conseguia nem respirar. E eu, que estava tossindo muito, parei de tossir. Tudo que eu tossia foi para ela. E depois da reunião, que o irmão Cruz veio, também ela cessou. Quer dizer, a gente não entende como se dá esse mecanismo, né? Mas ela de alguma forma atraiu para ela aquele mal-estar que eu estava passando, né? Que eu estava vivendo naquele momento como criança, era uma criança bem pequena, eu devia ter mais ou menos uns 6, 7 anos, e cheguei ali, o objetivo da minha mãe não era esse, me levar para consultar, era só para participar do culto, e acabou que eu saí de lá sem tosse. Quer dizer, ela de alguma forma, através do dom mediúnico dela, das energias dela, e me envolveu de tal forma, e junto com a espiritualidade, com certeza que estava ali próximo, permitiu que eu passasse a não ter mais aquele problema naquele momento. Parece uma coisa simples, né? Mas que naquele momento me fez muito bem, porque eu já não aguentava mais tossir. Justamente. Né? Vou repetir o item e a gente segue adiante. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, que foi o caso da sua tia, tocando lá no estômago do seu irmão. Isso. Sem o emprego dos espaços magnéticos? Resposta: certamente não tens disso múltiplos exemplos. Aliás, você acabou de dar um exemplo. Item 6. Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Resposta: uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores, conforme o entendes. Quer dizer, a pessoa age como médium naquele momento, mas ela em si não tem o que Kardec chama de mediunidade ostensiva, aquela clareza mediúnica, aquela certeza de que ela está sob a ação de uma entidade espiritual. Mas são médios por causa dessa ligação, embora inconsciente, muitas vezes, dessa ligação com a esfera espiritual, com o mundo dos espíritos, ou com os espíritos. Aí outra questão, e outro item. Pode transmitir-se esse poder? É interessante essa pergunta, porque às vezes numa família de médio tem outro médium. Tu tinha 2 tias que eram médios, e uma prima que é médium. Que as duas que eram médiums receitistas não eram irmãs. Uma era cunhada da outra. Era casada com o meu tio, consanguíneo, né? E ela era a cunhada das irmãs do meu tio, né? Tem uma prima também, né? E a família tem muitos médiuns, né? Tem muitos, não dá nem para contar, né? Tem muitos médiuns. Isso é genético, né? Isso vem da organização física e de um programa de trabalho. Exatamente, né? Uns são mais ostensivos, trabalham mais do que outros. E tem outros que sentem, mas não trabalham dentro, num centro espírita. Sentem, veem, têm inspiração, têm sonhos, mas não querem compromisso com a mediunidade. Querem compromissos e também não sentem aquele incômodo que nos leva a participar de uma reunião mediúnica. Porque, em geral, as pessoas que sentem esse incômodo buscam justamente para sanar as suas dificuldades. Então, na família tem de todos os tipos, né? Quer dizer, a questão genética. Aí a gente lembra do filme Ghost, né? Uma das cenas daquela médium, muito engraçada, né? Que personagem do filme,
em que no início do filme ela começa a ver, no início era enganação, né? E aí ela começa a ver os espíritos. E aí ela fala, nossa, tô vendo igual minha mãe. Tô ouvindo. Tô ouvindo igual a minha mãe. Ou seja, a avó era, mas ela não achava que não era e utilizava aquilo como forma de ganhar dinheiro. Ela se utilizava da história da família para se dizer médium. Para se beneficiar, né? Só que aí ela descobriu que ela era médium, né? Então, isso acontece muito também, né? E tem uns casos que a pessoa, muitas vezes, no início não sente nada e daqui a algum tempo ela passa também a desenvolver essa... não é que a mediunidade surgiu naquele momento, ela já estava radicada no organismo. Estava adormecida. Porque a pessoa tem que encarnar com o corpo, com o dom, com essa predisposição. Isso. E a mediunidade, propriamente dita, vai surgir no tempo que os benfeitores espirituais determinarem. Exatamente. Porque a mediunidade por si mesma não significa a possibilidade de ver, de ouvir a qualquer tempo. Os espíritos dizem que quem produz os médiuns são eles. Porque a pessoa pode ter a mediunidade, mas se o guia espiritual falar, ninguém se comunica por ela. Isso, e nem sempre vem da infância, né? Porque a gente tem os exemplos do Chico Xavier, o exemplo de Divaldo Pereira Franco, que eram médiuns desde criança. E isso muitas vezes não acontece. Outros vêm muito depois, 50 anos de tem pessoas que com certa idade, já mais idosas, começam a ter essa sensação, essas intuições bem mais acentuadas. Mais acentuadas, mas depois. Vou ler aqui a resposta. O poder não. Pergunta, pode transmitir-se esse poder? E ele fala, o poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo quem o possua. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. É questão da herança. Isso. Né? A pessoa se coloca, às vezes mentalmente, nessa questão de média, com a qualidade de média, porque ela sabe que a avó era, a bisavó era, tria-avó era, todo mundo era. Então ela fala, bom, eu devo ser porque eu sou a continuação, sou a linhagem dessa geração toda, então eu sou. Se não existe médios na sua família anteriores a ela pode considerar que ela não é médico, ela pode falar, não, ninguém da minha família era. É igual o médico faz quando a gente vai no médico com determinada doença. O médico fala, se alguém da sua família... alguém é diabético. Tem glaucoma. Então ele vai fazendo umas associações. Mas Kardec, vou ler aqui por causa do nosso tempo, Kardec, quando ele pergunta aqui, pode transmitir-se esse poder? Aqui logo na introdução do Livro dos Médiuns, Kardec coloca uma coisa que é muito interessante. Quem puder ler depois, Kardec diz que o Livro dos Médiuns não tem por finalidade, logo no início do Livro dos Médiuns, não tem por finalidade criar médiuns. Muitas vezes a pessoa faz curso de médium, 2, 3, 4 anos, e sai do curso se julgando médium. Depois ela descobre que não era. Mas entra no curso com essa ideia porque essa ideia lhe foi transmitida. E Kardec diz que o Livro dos Médiuns só tem por missão, por função, colocar o médium, aquele que realmente é médium, a par da sua mediunidade, para que ele saiba como lidar com ela no seu exercício do dia a dia. Mas nós vamos, infelizmente, parar por aqui. Eu acho que semana que vem a gente pode retomar esse ponto, né, para desenvolver melhor, que ficou muito corrido. Para acrescentar mais coisas. Eu peço desculpa a todos pela correria. Nós agradecemos muito a paciência de todos, rogando a Jesus Cristo que abençoe a cada um de nós e aos nossos entes amados. Deus abençoe a todos nós e que continuemos na semana que vem. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Sempre lembrando a vocês que vocês não deixem de contribuir, né? Com qualquer quantia, não importa a quantia, até R$1 você pode contribuir com o Clube da Fraternidade pelo telefone 3386-1422 3386-1422. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Vamos lá, Astênio, você estava terminando, né? A história está longa. Está longa, né? Nós estamos na Revista Espírita de fevereiro de 1860 e já estamos há 3 programas estudando a história de um danado, né, de um espírito muito embrutecido que cometeu um crime numa determinada casa, em Castelnaudary, cometeu mais de um crime. Por último, ele já desencarnado, ele aparece lá para o morador da casa, e o morador da casa então tem um infarto e morre, né? E posteriormente ele dá uma bofetada no filho do morador da casa. E aqui ele fez uma série de comunicações, né, na residência de um casal de médiuns, e no momento em que nós estávamos estudando no último programa, o Kardec estava fazendo uma série de perguntas a São Luís a respeito desse espírito, né, dessa casa de Castelnaudary. Bom, no nosso último programa nós lemos uma observação de Kardec para justificar que realmente no mundo espiritual existem penas proporcionais a cada tipo de falta. Exato. Inclusive para as faltas mínimas, né, para as faltas menores. Bom, então, prosseguindo nas perguntas, né, e respostas, perguntas feitas de Kardec a São Luís e as respostas de São Luís, né, ele diz o seguinte: apesar de sua inferioridade, esse espírito, esse tal do Castelnaudary, né, esse espírito sente os bons efeitos da prece. Vimos o mesmo da parte de outros espíritos igualmente perversos e da mais bruta natureza. Como é possível a espíritos mais esclarecidos, de inteligência mais desenvolvida, mostrarem completa ausência de sentimentos, sorrirem de tudo quanto há de mais sagrado, numa palavra, de nada se tocarem, nem concederem a menor trégua ao seu cinismo? Pergunta interessante de Kardec, né? Porque espíritos endurecidos como esse está tendo um avanço relativamente rápido, né? Exatamente. Enquanto outros mais avançados, mais desenvolvidos, permanecem parados no tempo, né? Estáticos, né? Insistindo na maneira leviana deles de viverem, né? Enfim, aproveitando pouco as oportunidades que são concedidas. Aí São Luís responde o seguinte: a prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende, né? Então, mais uma vez aqui, e a prece sincera, né? Sim, a prece sincera. Esse casal começou a sensibilizar esse espírito que era bruto, devido às preces que eram voltadas para ele, sinceramente. Eles devem ter se sensibilizado com a situação dele, né, como se você percebesse um filho equivocado. Sim. Né? E aí, ora, sinceramente, se eles, por exemplo, pagassem alguém para orar por ele, não teria efeito nenhum. Né? A prece tinha que partir deles mesmo. Né? É como aquelas senhoras que você pagava para chorar no caixão, né? As carpideiras. Exatamente. Então, a prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende.
Aquele que, impelido pelo orgulho, revolta-se contra Deus e persiste nos seus desvios, ainda os exagerando, como fazem os espíritos infelizes, sobre estes a prece não pode nem poderá fazer, a não ser quando um clarão de arrependimento... Sobre estes a prece nada pode nem poderá fazer, a não ser quando um clarão de arrependimento nele se manifestar. Para eles, a ineficácia da prece é também um castigo, né? Eles não merecem que a prece produza qualquer efeito para eles, né? Do modo que eles se encontram, sem arrependimento, sem desejo de melhoria, seria injusto que a prece beneficiasse esses espíritos. Ela só alivia os que não estão totalmente endurecidos. E a gente vê essa regrinha de ouro da vida aqui, né, manifestada quando você vê nas obras do André Luiz, né, em que determinadas equipes socorristas se deslocam de Nosso Lar, de Campos da Paz, enfim, né, de algumas colônias espirituais, na direção das regiões sombrias, e lá encontram aqueles espíritos em situação de desespero, também com a ideia de que estão eternamente agarrados àqueles pântanos, essa coisa toda, né? E numa das obras de André Luiz, eles jogam uma espécie de redes magnéticas, né? Mas só conseguiam segurar nessas redes os espíritos que de fato tinham manifestado... Tinham se arrependido. Isso, tinham manifestado um mínimo desejo de melhoria. Os outros que continuavam rebeldes não conseguiam segurar na rede, né? Você vê que aquela rede correspondia exatamente a essa lei divina aqui. É, né? Isso aí. Não adianta a gente querer enganar Deus que não engana. E é interessante, né? Como é que os homens criam situações, né? Eu estava vendo as histórias, né, do papado, né? Que vocês sabem que o Papa faleceu. E aí, numa dessas histórias era sobre o Papa Pio XII. E ele estava fazendo exatamente uma prece para o pai que estava desencarnando. E depois ele disse assim, vá em paz, nós perdoamos você. Quando, na realidade, é mais um problema de consciência dele. Sim. Né? Então, aqui você vê, por Kardec, que nada disso adianta se você não tiver arrependido. Sim. Obviamente que se as nossas vítimas nos perdoarem, menos mal, porque pelo menos é um sofrimento a menos que nós vamos ter, já que não vamos ter o assédio das nossas vítimas, então menos mal. Mas o assédio da consciência permanece, né? Exato. Então, enquanto a gente não resolver dar a volta por cima em termos comportamentais, o sofrimento permanece. Exato. Então, qual a duração de um sofrimento? É a duração da rebeldia, né? Quando acabar a rebeldia... Exato, né? A duração da rebeldia, muito bem colocado. Bom, aí prossegue a perguntas, né? Que, acho que só tem mais uma pergunta antes da próxima sessão, tem mais uma pergunta a São Luís. Então, Kardec fala o seguinte: quando vemos um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, há uma razão para nos abstermos de orar por eles? Aí, em princípio, né, se essa pergunta fosse feita para nós poderíamos dizer que sim, né, mas São Luís diz que não. Então a pergunta foi: quando vemos um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, há uma razão para nos abstermos de orar por ele? Resposta: não, certamente, porque cedo ou tarde ela poderá triunfar de seu endurecimento e fazer com que nele germinem pensamentos salutares. Então é aquele ditado do água mole na pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, quantos espíritos, né, são milenares em odiar? Né? A gente vê pelos livros, né, do André Luiz, pelos livros de Emmanuel. Então, espíritos endurecidos que passam séculos se odiando. E odiando o próximo. O próximo. É isso. Então, chega na sexta sessão, lá na casa do senhor F, do casal F, né? E fazem a evocação. Ele se apresenta, esse espírito danado se apresenta dizendo: eis-me aqui. Então, realmente, da primeira sessão à sexta sessão, foi um avanço espetacular, né? Exatamente. Então, eis-me aqui. Aí pergunto a ele: então agora podes deixar a casa de Castelnaudary quando quiseres? Eu pergunto assim: já acabou o castigo, né? Aí ele fala assim: permitem-me,
porque aproveito vossos bons conselhos. Então agora, como ele estava se esforçando... Como um bom aluno, né? Isso, estava se esforçando, então já recebia permissão para deixar aquela casa. Muito provavelmente enxergando fora da casa. Sim. Porque antes ele saía também, mas não enxergava, tinha que voltar para lá, né? Aí perguntaram, experimentas algum alívio? Ele fala, começo a ter esperança. Né? Então, porque está se aliviando as dores. Isso, né? Já começa a acreditar que aquele sofrimento não é eterno, não será eterno, né? Que depende dele fazer cessar aquele sofrimento. Até porque, na época, você imagina, 60 e pouco, né, que ele fez essas loucuras, né? Tinha muita influência da Igreja Católica. Então o inferno, o purgatório, os indivíduos tinham na mente isso. Quando morriam, continuava como exatamente o evento, né? Passava. Então o inferno e as dores eram materiais, mas eram espirituais também. Sim, porque aliás, a igreja se preocupou pouco com sofrimentos morais, né? Porque quando bota um fogo eterno, um tacho fervente, essa coisa, tudo isso é material, isso não é moral. Bom, mas aí nós falamos que estamos na sexta sessão na casa do casal F, né? E foi feita a evocação e ele se apresentou, eis-me aqui. Então agora podes deixar a casa de Castelnaudary, quando quiseres, permite-me, porque aproveito vossos bons conselhos. E aí fazem outra pergunta. Experimentas algum alívio? Ele fala, começo a ter esperança. Em razão de começar a ter esperança, começou a ter algum alívio, né? Bom, se pudéssemos ver-te, sob que aparência te veríamos? Ele fala, ver-me-ias de camisa e sem punhal. Então a condenação dele de manter o punhal na mão já havia acabado, já havia sumido o punhal da mão dele. Sim. Por que não mais terias o punhal? Que fizeste dele? Ele respondeu, eu o maldigo, Deus me poupa sua visita. Então, já que ele agora condena aquele punhal, o punhal sumiu da mão dele. Né? Lindo. Sim, isso, né, cara? Muito, né? E é tudo em termos abstratos, né? Não materiais, é tudo pelo pensamento. Né? Então, são esses mecanismos da justiça divina que se aplicam no mundo extrafísico, né? E que só faz a gente ficar mais encantado. Maravilhado. Bom, se o senhor dê filho, então o senhor dê filho foi o tal da bofetada. Da bofetada. Se o senhor dê filho voltasse a casa, ainda lhe farias mal? Resposta, não, pois estou arrependido. Nesse momento ele já está sensibilizado. E nesse momento ele já devia estar arrependido até de ter dado a bofetada no senhor D. Então ele não ia repetir o ato praticado, né? E se ele ainda te quisesse desafiar? Porque ele falou que deu a bofetada porque tinha sido desafiado. O anterior também ele apareceu, o pai. Ele apareceu porque tinha sido desafiado. Então ele não gostava de desafio. Agora fizeram a pergunta para ele difícil, né? Se te desafiarem novamente. Aí, olha como foi coerente. Ele fala, não me pergunteis isso. Não poderia me dominar. Isso estaria acima de minhas forças. Porque não passo de um miserável. Ele disse assim, olha, não virei santo ainda não. A cólera mantinha, né? Isso, não virei santo ainda não. Então, melhor é que não me desafie. Né? Mas é natural, né? A gente não vira... Fiquem quietos, não mexam comigo. A gente não vira santo de um dia para o outro, né, cara? Né? Então, vai querer que o espírito aqui vire santo. Aí, outra pergunta. As preces do senhor D, filho, ser-te-iam mais salutares que as de outras pessoas? Então, se esse D filho, que estava encarnado ainda, né, foi o tal da bofetada, se ele passasse a orar pelo Espírito, né, que deu a bofetada, isso seria salutar, né, mais salutar do que a prece que outras pessoas fazem, né? Ele responde sim, pois a ele é que fiz o mal maior.
Então, obviamente que se o senhor de filho começasse a orar por ele, o arrependimento dele seria mais rápido e mais profundo, né? Porque a própria vítima orando por ele, aí é dose, não é isso? Né? Obviamente produziria um efeito mais profundo do que a prece de terceiros. Muito bem, continuaremos a fazer por ti o que pudermos. Ele responde, obrigado. Pelo menos encontrei em vós almas caridosas. Adeus. Então ele estava reconhecendo, estava sendo grato, né? E aí terminou essa sessão e agora vamos para a 7ª sessão. Aí agora na 7ª sessão eles evocam o tal homem que ele assassinou. Se lembra que ele havia falado que tinha assassinado um homem, tinha matado um homem. E aí eles evocam o homem que ele matou. E esse homem, então, esse espírito, na verdade, né, se apresenta dizendo, eis-me aqui. Agora, você nota, cara, esse homem também, que havia, se esse espírito danado estava desencarnado há 200 anos, esse espírito que estava desencarnado há mais de 200 anos, né, a vítima dele estava desencarnada há mais de 200 anos, que depois que ele cometeu o crime ele ainda viveu uns 50 anos ainda, e ainda estava desencarnado, permanecia na condição de desencarnado. Obviamente, mas não revoltado. Não, ele foi vítima. Ele foi vítima. E a gente vai ver, a situação dele está até relativamente tranquila. Mas ele continuava desencarnado. O tempo de uma reencarnação, né, obviamente não significa que ele não podia, nesse meio tempo, ter tido uma reencarnação. Mas a gente vê que ele está tão ainda vinculado a essa história que tudo indica que ele não teve outra vida entre essas vidas. Né? Então a gente fala assim, ó... Que nome tinhas quando... Perguntam a ele, né? Que nome tinhas quando vivo? Ele responde, eu me chamava Pierre Dupont. Tá? Então, esse homem que foi vítima do danado aqui, se chamava Pierre Dupont. Qual era a vossa profissão? Ele responde, era salsicheiro em Castelnaudary, onde meu irmão mais velho, Charles Dupont, assassinou-me com um punhal no meio da noite do dia 6 de maio de 1608. Então, o nome do danado aqui era Charles Dupont. Se lembra que lá atrás o São Luís... Você podia até investigar isso. São Luís falou assim, mas na frente você vai saber, né? Então, ele sabia que quando fosse evocada a vítima, que a vítima ia falar o nome dele. Então, a vítima era salsicheiro em Castelnaudary, onde meu irmão mais velho, Charles Dupont, assassinou-me com um punhal no meio da noite do dia 6 de maio de 1608. Então, por isso que ele tinha informado que foi em 1608. Tinha mais de 200 anos ele morto. Assim, você está falando esse salsicheiro aqui? Esse salsicheiro. Sim. Né? Provavelmente pelo menos 250 anos. Né? Isso. Até porque ele fala em 1608. Essa comunicação foi em 1859. Então, 251 anos. Não é isso? Bom, qual foi a causa do crime? Aí ele fala assim, meu irmão pensou que eu queria cortejar uma mulher a quem ele amava e que eu via com muita frequência. Mas ele se enganava, porquanto eu jamais havia pensado nisso. Quer dizer, ele era apenas amigo da mulher que o irmão amava. Não tinha a mínima intenção de... E ele achava que eles eram amantes. E aí matou o próprio irmão. Por isso que numa das comunicações, né, quem se lembra de programas anteriores, ele fala que não existe perdão para Caim. Se lembra? Caim. Porque ele matou o próprio irmão. O irmão, exatamente. Então, meu irmão pensou que eu queria cortejar uma mulher a quem ele amava e que eu via com muita frequência. Mas ele se enganava, porquanto eu jamais havia pensado nisso. Como ele vos matou? Ele responde, eu dormia. Ele me feriu na garganta, depois no coração. Ferindo, despertou-me. Quis lutar, mas logo sucumbi. Então, obviamente, aquela camisa do matador aqui, cheia de sangue, era o sangue do irmão. Né? Porque exatamente. Como ele cortou a garganta, coração, então, né, espirrou sangue nele, né? Vós o perdoastes? Pergunta interessante, né? Perdoou seu irmão? Olha a resposta, sim, no momento de sua morte há 200 anos. Então, quando o irmão morreu há 200 anos, naquele momento da morte do irmão, ele perdoou o irmão. Com que idade ele morreu? Ele responde, com 80 anos.
Então, exatamente quando você sim, falou. Que eu falei assim, ele praticou o crime mais ou menos aos 30, viveu mais 50, 80 anos, né? Bom, então ele não foi punido em vida? Resposta, não. Quer dizer, em vida ele nunca foi acusado, nunca respondeu ao processo nunca nenhum. Descobriram. E até porque era uma época em que justiça... Não tinha DNA, não tinha digital. A justiça era a justiça de cada um. Né? Exatamente. A justiça com as próprias mãos. E muitos casos aí que você está narrando ficaram sem respostas. Sim, né? Isso infelizmente era a regra. Né? Exatamente. Então, não foi punido em vida, não. Quem foi acusado por vossa morte? Ele fala, ninguém. Naquele tempo de confusão, prestava-se pouca atenção a tais coisas. Sim. Isto de nada adiantaria. Né? Então, não dava a mínima bola. Morreu em terra. Né? Aí ele pergunta assim, o que a pergunta feita a esse espírito, a vítima, né? O que aconteceu à mulher? Quer dizer, a tal mulher que foi que acabou sendo a causa da morte dele, né? Ele fala assim, pouco depois foi assassinada em minha casa por meu irmão. Por isso que eu tinha falado que esse não era o único... Tinha duas vítimas. Né, quer dizer, além lá do senhor D, que morreu porque ele apareceu, né, ainda tinha aqui o irmão e a mulher, né, que ele amava e que achava que o irmão estava dando em cima dela. Né? Bom, deixa eu avançar um pouquinho mais que o tempo avançou. Né? Então, o que aconteceu à mulher? Pouco depois foi assassinada em minha casa por meu irmão. Por que a assassinou? Resposta, amor frustrado. Ele a tinha desposado antes de minha morte. Então, quer dizer, mas é interessante que ele desposou a mulher um pouco antes da morte aqui do irmão, né? Do irmão, do Pierre Dupont, né? Mas ele estava morando na casa do Pierre Dupont, né? E vem aqui a 8ª sessão, em que eles perguntam a ele por que ele não fala do assassinato dessa mulher. Né? Porque ele só fala que matou um homem, né? E dá a entender que foi o irmão, por causa dele usar a figura do Caim. Sim. Então, por que ele não fala do assassinato dessa mulher? Ele responde, porque o meu é o pior para ele. Ele estava mais arrependido de ter matado o próprio irmão do que ter matado a mulher. Aí evocaram a mulher. Gente do céu, essa gente é corajosa, né? Olha a evocação, hein? É um período realmente de evocações, porque sim, era um período Kardec aprendeu com tudo isso. E não tinha proibição nenhuma para não se evocar naquela época, né? Bom, evocação, aí faz a evocação da mulher assassinada e ela se apresenta dizendo, eis-me aqui. Normalmente quem se apresenta assim, eis-me aqui, está em situação de tranquilidade, né? Exato. Aí pergunta, que nome tinhas em vida? Ela diz, Marguerite Aider, senhora Dupont, porque era casada com esse salsicheiro aqui, o Charles Dupont, né? O Charles Dupont não, com o Pierre Dupont. Não, o Pierre Dupont era o salsicheiro, então era o Charles Dupont mesmo. Então o danado aqui era o Charles Dupont. Bom, então vamos voltar aqui. Que nome tinhas em vida? Marguerite Aider, senhora Dupont. Quanto tempo estivestes casada? 5 anos. Quer dizer, só teve 5 anos então o danadinho achava que ela havia traído. Né? Mas aí agora, por ciúmes. Mas agora ele já mata 5 anos depois, mas com ciúmes ainda, mas não mais do irmão lá que ele já tinha matado. Sim, agora já era outra, né? Era um inseguro, né? Aí pergunta, Pierre nos disse que seu irmão suspeitava de relações criminosas entre vós dois. Isso é verdade? Estão perguntando para a mulher. Sim. Né? Pierre nos disse que seu irmão suspeitava. Pierre foi a vítima, tá certo? Sim. Então, Pierre nos disse que seu irmão suspeitava de relações criminosas entre vós dois. Isso é verdade? Ela responde, nenhuma relação criminosa existia entre nós. Não acrediteis nisso. Então ela está confirmando o que a vítima tinha falado, Pierre havia que não existia nada entre eles, né? Quanto tempo depois da morte de seu irmão Charles, ele vos assassinou? Ela diz, 2 anos depois. Né? Então, 2 anos depois que ele matou o Charles, ele matou... Tá, e nosso tempo acabou, né? Mas 2 anos depois que ele matou o Charles, ele matou essa mulher. E aí nós vamos ter que parar por aqui para seguir com a história no próximo programa. A próxima história, a próxima novela, né? O próximo capítulo. Exatamente. Irmãos, terminamos mais este capítulo desse estudo fascinante, né?
dizendo a vocês que contribuam sempre com o Clube da Fraternidade, mesmo que seja R$1. Pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Aqui terminamos, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.